O tema da palavra de hoje é cruzando das imaginações para a realidade do reino de Cristo. Cruzando das imaginações para a realidade do reino Cristo, amém? Se você puder abrir em 1 Coríntios 13, versículo 11, eu vou ministrar em cima desse texto. João, você pode trazer uma água para mim, por favor? Está um pouco calor hoje, só um pouco. Antes de começarmos, se você puder ficar de pé, vamos orar pelo Rio Grande do Sul, amém? Por tudo que tem acontecido, eu não sei se você está acompanhando, se você está vendo. Hoje, né, a gente falou ali na frente, na hora do café da manhã, né, que cadê o nosso outono, né, que só tem sol, sol, sol e muito sol. Mas glória a Deus pelo sol, porque quando a chuva vem, tem feito muitas catástrofes, amém? Então, que a gente possa orar, que você possa levantar, né, os seus olhos diante do Senhor nessa manhã, em prol daquele lugar das famílias, amém? De tudo que tem acontecido. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos levantamos como igreja, Senhor, como um só corpo, um só espírito, uma só fé, meu Pai, para intercedermos, Senhor, em prol do Rio Grande do Sul, Senhor, em prol, Senhor, de todas as famílias, das casas, das pessoas que estão, Senhor, debaixo d'água, que perderam, Senhor, tudo, que perderam parentes, Senhor, que foram vítimas, Senhor, dessa catástrofe natural, Senhor, e te pedimos, Senhor, que a ajuda chegue até eles, meu Pai, e que não chegue de forma tardia, Senhor, mas que a vida seja preservada naquele lugar, meu Pai, que a vida seja preservada, Senhor, nas casas, nas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que chegue, Senhor, toda a ajuda necessária, meu Pai, que corações possam se compadecer, serem generosos nesse momento, Senhor, que aqueles que não podem, Senhor, mas que pelo menos possam levantar um clamor e orar e pedir e interceder, meu Pai, que possamos ser um, Senhor, com os irmãos que estão lá, Senhor, com as famílias que estão lá, Senhor, com as vidas que estão naquele lugar, Senhor, e te pedimos, Senhor, que cesse as chuvas, que desçam as águas, Senhor, te pedimos, Senhor, que haja um movimento, Senhor, nas regiões celestiais, meu Pai, que os anjos, Senhor, que tomam conta das águas, Senhor, que façam as águas cessarem, Senhor, que faça, Senhor, os rios retrocederem, Senhor, que faça as chuvas serem detidas naquele lugar, Senhor, que tudo entre em ordem novamente, Senhor, se houve, Senhor, uma desordem, Senhor, de modo natural, físico e espiritual, que tudo seja ordenado novamente, Senhor, que tudo seja posto em seu lugar, porque a tua palavra diz, Senhor, que o mar não avança, que o mar, Senhor, tem o seu limite, que as chuvas têm o seu limite, e se saiu do limite previsto, Senhor, que cesse agora, que dê um basta agora, Senhor, em nome de Jesus, para que haja preservação da vida, Senhor, naquele lugar, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Pode sentar. Que você possa estar ligado no Espírito, amém? Hoje é um culto muito espiritual. Não é um culto que você vai, oh meu Deus, né? Conta coisa nova, mas vai ser um despertar ao nosso espírito, amém? 1 Coríntios 13, versículo 11, vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, amém? Vamos orar. Amado Pai, obrigada, Senhor, obrigada pela sua palavra, obrigada pelo seu eterno amor, obrigada, Senhor, porque já estamos construindo e entendendo
Em nome de Jesus, Senhor, declaramos, Senhor, que nós somos, Senhor, responsáveis por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, Senhor. Que se possamos, Senhor, debaixo da Tua vida, do Teu amor, entender, meu Pai, que tudo o Senhor já nos entregou, Senhor. Todas as coisas o Senhor já nos deu, meu Pai. O Teu amor incomparável nos deu, Senhor, o Seu Filho, e nele todas as coisas. Então, obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos dado a vida do Seu Filho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deu Cristo apenas, Senhor, para estar conosco de visitação, mas nos deu para que Ele esteja habitando dentro de nós, Senhor. Ele habita em nós, Ele reside em nós pelo Teu Espírito eterno, Senhor. Então, que em nome de Jesus, Senhor, que seja apagado de nós todo o governo dos nossos sentimentos naturais, Senhor, e que se recuperem na Sua igreja a vida do Espírito, Senhor. Que se recupere na igreja, Senhor, o governo da vida do Espírito, Senhor, que as coisas que nos rodeiam, Senhor, não venham mais nos governar, Senhor, mas que aquele que está em nós nos governe em tudo e em todas as coisas, Senhor. Clamamos para que Cristo aumente no nosso interior, aumente, Senhor, no meio da Sua igreja, aumente nas nossas casas, Senhor, e aumente sobre toda a terra, até que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, meu Pai, porque declaramos e cremos que Deus está no controle de tudo, que Ele governa sobre todas as coisas, Senhor. Então, que toda a minha vida, que todo o nosso pensamento, que todos os meus desejos, que todos os nossos sentimentos proclamem que Cristo é o Senhor, até que tudo esteja rendido ao Seu governo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Que a gente possa caminhar debaixo dessa unção, amém? Que a gente possa caminhar debaixo dessa realidade e dizer para o Espírito Santo nos absorver, amém? Nos absorver cada dia mais, absorver a nossa vida. Para quê, pastora? Para que a realidade do reino seja a nossa realidade. Todo dia nós temos que clamar e orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos absorver, para que cada vez mais a realidade de Cristo tome conta do nosso viver, amém? Não só apenas nos dias de culto, nos dias de célula, de discipulado, mas todos os dias nós temos que viver a realidade do reino nessa terra, amém? Por quê? Porque todas as coisas pertencem a esse reino. Tudo pertence ao reino do nosso Senhor. Então, que tudo aquilo que pertence ao Seu reino, que é a Sua paz, a Sua alegria, a Sua justiça, a Sua verdade, o Seu amor, o Seu poder, a Sua esperança, o céu, seja uma realidade em nós. Que tudo isso seja uma realidade na nossa vida, porque tudo que é real para Cristo seja real para nós. Essa tem que ser a nossa oração. Que tudo aquilo que é real para Cristo também seja real para nós, amém? E mediante a tudo aquilo que nós já estamos ministrando, que ministramos quarta-feira, foi quarta-feira? No culto de primícias. Nós temos que entender que nós somos uma igreja que vivemos agora em um tempo que Deus está trazendo uma maturidade para a sua igreja. É tempo da igreja amadurecer. Nós falamos nos cultos passados. Não é mais o tempo, não é mais a estação de uma igreja carismática, é o tempo de uma igreja apostólica, de uma igreja madura, de uma igreja que entende o seu papel e a sua responsabilidade. Por isso que eu comecei nesse texto, né? Que quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse é o tempo da igreja, deixar para trás as coisas de menino. E diante do Espírito de Deus que está dentro de nós, nós temos que entender que nós somos responsáveis por duas coisas. Uma, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas você também é responsável por aquilo que ouve. Então nós estamos caminhando debaixo de um tempo onde muitas coisas são faladas, coisas que são verdades do Evangelho e coisas que não são a verdade do Evangelho. E como ministros do Evangelho, como servos do Evangelho, nós somos responsáveis por tudo aquilo que falamos, mas também somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Então, da minha parte, eu sei de tudo aquilo que eu falo.
Eu estou pronta para dar conta de tudo aquilo que eu falo, mas a pergunta é: você pode dar conta de tudo aquilo que você tem ouvido? Tome cuidado com aquilo que você ouve, porque isso vai reproduzir algo dentro de você, e quando vier para fora pode não ser a verdade de Cristo. Porque a partir do momento que você entende aquilo que você ouve, que você escuta algo, que você fala algo, a demanda, a exigência sobe em você. Porque antes, sem você saber de nada, não há demanda e não há exigência, mas a partir do momento que você sabe, há uma demanda e uma exigência. A palavra que vem até você, ela vai exigir algo de você. E você não vai poder fingir que não ouviu. E você, diante de Cristo, não vai poder fingir que não ouviu. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, não queira viver com duplos pensamentos. Porque em Cristo não há duplos pensamentos. Queira viver estabelecido na verdade. Queira viver estabelecido na realidade de Cristo, vivendo a realidade de Cristo como a sua única verdade. E a sua verdade como a sua única realidade. Então é disso que nós temos que nos alimentar, da sua vida, da sua verdade, da sua palavra genuína e verdadeira, para que essa vida, essa palavra se torne a nossa verdade e essa verdade seja a nossa realidade, porque nós pertencemos ao Senhor, amém? Nós somos a sua igreja, Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, nós somos a sua família, nós somos o seu povo, nós somos o seu exército, nós somos a extensão do reino de Deus nessa terra. Nós somos a extensão das mãos de Deus, nós somos a extensão dos pés do Senhor. Aonde nós pisamos, Cristo pisa. Aonde nós tocamos, Cristo toca. Então nós somos o aumento de Cristo na terra. Então nós temos que entender que há uma demanda e uma exigência em nosso espírito para que vivamos a sua realidade, porque onde nós estamos, Cristo está. Ele morreu e ressuscitou e subiu aos céus para encher tudo, porque Cristo é tudo em todas, é o que diz a palavra. Efésios 1:22 vai dizer assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Então ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus para encher tudo e todas as coisas. Então esse é o tempo da igreja, esse é o tempo da igreja avançar, esse é o tempo do avanço do seu reino, amém? E o reino de Deus está avançando. Como nós já falamos, Deus não perdeu o controle de nada. Deus tem o controle de tudo, Deus está governando sobre tudo, e é o tempo do reino de Deus avançar, é o tempo do corpo de Cristo crescer, porque a palavra vai dizer que uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Como nós falamos semana passada, que à medida que crescia a palavra, também se crescia a multidão de discípulos. Então é tempo da igreja crescer, porque quando a igreja avança, o reino avança. E a verdade de Deus está vencendo. A verdade de Deus está vencendo porque Cristo está vencendo. Porque Cristo já venceu naquela cruz do Calvário. Não tem como a igreja de Cristo sair derrotada. A igreja de Cristo, juntamente com Ele, já é mais que vencedora. Então a verdade de Deus está vencendo o engano, a luz está vencendo as trevas, a vida está vencendo a morte, a saúde está vencendo a enfermidade, a vida eterna está vencendo as coisas temporais. A realidade do céu está vencendo a carne, está vencendo o terrenal. O reino de Deus está ganhando. O reino de Deus não está perdendo, porque, como diz a palavra lá em Hebreus, nos foi dado um reino inabalável. Porque Cristo governa os céus e a terra. Ele venceu naquela cruz e Ele governa os céus e a terra. Então entenda, você pertence à equipe que ganhou.
Você pertence à equipe que venceu. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de domínio próprio. Então o reino de Deus está ganhando. Alguém poderia se levantar e dizer: ah, pastora, mas eu conheço igrejas que estão se fechando, pastores que estão caindo. Entenda, é que a denominação não tem poder, o que tem poder é o reino de Deus. A denominação não tem poder algum, o que tem poder é o reino de Deus. E onde existe uma igreja que responde à vontade de Deus, o reino está lá. Se há uma igreja que responda à vontade de Deus em todas as coisas, o reino de Deus está sendo estabelecido naquele lugar. Então essa igreja permanecerá, essa igreja será gloriosa, ela irá caminhar de glória em glória, de poder em poder, porque aonde está o reino de Deus não pode ser destruído, porque esse reino é inabalável. Então a nossa vitória não está em conhecimentos intelectuais. A nossa vitória não está nos nossos dons. A nossa vitória está na nossa obediência a Cristo. A nossa vitória está na obediência em fazer e cumprir a sua vontade. E tudo aquilo que obedece a Cristo está avançando. Tudo que obedece a Cristo está progredindo, está avançando. E se você então obedece ao Senhor, a cada dia mais você fica mais forte, mais cheio de fé, mais cheio de esperança, mais cheio de alegria. Por quê? Porque obedecer ao Senhor me conecta à realidade do seu reino. Obedecer ao Senhor me conecta à realidade presente desse reino. O reino de Deus, ele é imparável. Então permaneça em obediência a Cristo, permaneça fazendo a sua vontade e ninguém vai poder te resistir. Ninguém vai poder resistir a você, não porque você é bom, mas porque o reino pelo qual você vive e obedece, esse reino é imparável. E diante desse reino, os reis dessa terra tremerão, potestades tremerão, as hostes espirituais tremerão. Por quê? Porque não podem fazer frente a Jesus Cristo, não podem fazer frente ao reino de Deus, e tampouco poderão fazer frente a ti, se você viver o reino de Deus. Se você viver em obediência à sua vontade, tão pouco vão poder fazer frente a você. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu. E agora Cristo habita em nós. Aonde está o reino? Aqui e acolá não, está dentro de nós. Então, a pergunta primeira de hoje que eu tenho para vocês é: a quem você está obedecendo? A pergunta não é o que você está sentindo, porque Deus não se importa com aquilo que você está sentindo. O que Ele quer saber é a quem você está obedecendo. Você está obedecendo às suas vontades, à sua carne, ou você está obedecendo a Cristo? E a minha oração é que se levante uma geração cheia de verdade, cheia de amor, que possa falar abertamente, claramente, que os seus problemas não são as coisas, que os seus problemas não é um diagnóstico médico, os seus problemas não são seus parentes, não são os seus colaboradores, o seu problema não é o dinheiro, o problema está a quem você está obedecendo. O problema da nossa vida não são essas coisas, porque tudo isso é temporário, mas o problema é a quem você está obedecendo. João 14, versículo 15, vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aqueles que amam o Senhor obedecem a sua palavra, obedecem às suas ordenanças. Atos 5, 29, como nós ministramos semana passada. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, porque o que importa é que a vontade de Deus seja feita nessa terra.
O problema da igreja é que a igreja hoje está cheia de empatia, cheia de humanismo. A igreja está cheia de psicologias baratas. E a igreja se esqueceu o papel dela de exortar, de ensinar, de repreender. É o que diz lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja maduro e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus, útil para nos exortar, para nos repreender, para nos ensinar, para que faça com que eu e você nos tornemos homens e mulheres maduros, plenamente preparados para a boa obra. Plenamente preparados, que significa boa obra? Fazer a vontade de Deus. Só que nos últimos tempos, esse humanismo, esse psicologismo, essa empatia exacerbada, porque não é sobre ter empatia que Jesus nos ensina, é sobre ter compaixão, faz com que a igreja fique assim, pobrezinho, pobrezinha dela. É isso que tem governado a igreja nos últimos tempos. Não existe pobrezinho dele, pobrezinho dela. Cristo morreu por você para te dar uma vida em abundância, uma vida extraordinária. Cristo morreu por você na cruz do Calvário para te dar uma vida gloriosa. Então você não é coitado, você não é pobrezinho, você é mais que vencedor. Só que a igreja nesses tempos se colocou numa posição de coitado, de vitimismo. Vamos entender o lado dele. Não tem seu lado, querido, só há um lado, o depois da cruz. Na nova criação, numa nova vida, aonde Cristo é tudo em todos. E Cristo morreu por você para te dar uma vida gloriosa e não uma vida de coitadinho. Então os problemas não são os problemas, e sim a quem você está obedecendo. Os problemas não são problemas, e sim quem está governando a sua vida. Porque eu tenho certeza que os problemas, em um determinado momento, a palavra de Deus, a palavra da vida, a palavra de sabedoria, a direção do Espírito Santo vai desarmar todos os problemas, vai ordenar todas as coisas. Mas o que você precisa é permanecer em obediência à vontade de Deus. Por quê? Porque as circunstâncias não podem me governar, as pessoas não podem me governar, o que eu sinto não pode me governar, porque nós temos que viver por aquilo que Deus fala e não por aquilo que sentimos. Nós não temos que viver por aquilo que as pessoas falam, temos que viver por aquilo que Deus fala, porque tudo que sai da boca de Deus é vida. A palavra vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus é para a vida. Tudo que sai da boca de Deus se chama Cristo. Quando Deus fala, Ele fala Cristo. Deus fala Cristo, Cristo em todas as coisas, Cristo vida, Cristo graça, Cristo amor. Tudo que Deus fala, Ele fala Cristo. É Cristo na sua casa, é Cristo na saúde, é Cristo na sua família, é Cristo nos negócios, é Cristo na política, é Cristo no ministério, porque Cristo é tudo em todos. O problema é que nós temos separado Cristo das coisas, mas Deus nos deu em Cristo todas as coisas. A palavra vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, nos deu nele todas as coisas. Nele está todas as coisas. Então não existe a minha vida, a minha casa, não existe as minhas coisas, o meu trabalho e separado Cristo. Não, Cristo é todas as coisas. Cristo tem que estar em todas as coisas da nossa vida. Cristo tem que estar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu empreendimento. Cristo tem que estar em tudo.
Cristo, 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 Cristo é Cristo. Cristo é tudo. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Antes dele nada existe, depois dele nada existirá, porque Ele é tudo. E tudo está nele, e tudo é para Ele. Você está entendendo? Diga amém. Então eu tenho uma má notícia para a sua carne, uma boa notícia para o seu espírito. A boa notícia para o seu espírito e a má notícia para a sua carne é que Deus não tem planos com você, e sim com aquele que habita dentro de você. Deus não tem plano conosco, Deus tem plano com o Cristo que habita dentro de nós, com a vida que está em nós. Deus tem planos com essa vida que foi colocada dentro de nós. O sofrimento apostólico não é sobre pagar auditórios, mas o sofrimento apostólico continua sendo as dores de parto para que Cristo seja formado em vós. As dores que sentimos, os lírios, os formadores, os aperfeiçoadores, que está lá em Efésios 4, não está em como pagar por coisas, mas sim em formar Cristo em vós. Porque tudo que Deus vai fazer, não vai fazer com você, e sim com aquele que está dentro de você. O comprometimento dele é com a vida que está dentro de nós. Por isso que quando Deus nos olha, Ele não quer nos ver, Ele quer ver Cristo. Ele quer ver a vida do filho crescendo. Ele quer ver essa vida sendo aperfeiçoada, amadurecendo. Por isso que a palavra vai dizer que nós temos que ser aperfeiçoados, chegarmos à unidade da fé, à maturidade, à estatura do homem perfeito. Por quê? Porque é isso que Deus quer ver. É com essa vida que Ele está comprometido. Nós ministramos esses dias passados lá em Atos, aonde na entrada do templo, onde tem o pórtico de Salomão, havia um homem coxo, amém? E esse homem coxo estava ali pedindo esmolas. E quando Pedro e João passaram, ele foi até eles para pedir uma esmola, mas o que os apóstolos aprenderam é que a provisão não estava neles, a provisão estava em Cristo. A provisão não estava nas coisas materiais, a provisão estava na vida que habitava dentro deles. Eles entenderam que a provisão não eram eles, mas sim aquele que habitava dentro deles. E quando aquele homem vai pedir uma esmola, eles falam: não, mas o que eu tenho te dou. E o que eles deram? Aquilo que estava dentro deles. Eles deram àquele homem a vida, compartilharam, impartiram da vida do Cristo vivo que estava dentro deles. Então o que vai levantar a sua vida, a sua casa, a sua família, o Brasil, as nações, não somos nós, mas sim a vida que está dentro de nós. É a vida que está dentro de nós que vai colocar de pé a sua casa, os seus negócios, a sua família, os seus relacionamentos. Esse mundo, essa nação, é a vida que está em nós, é a vida da igreja, que é Cristo Jesus. É Cristo. Como nós falamos, a palavra viva de Deus, a palavra viva do Senhor, é isso que vai colocar de pé todas as coisas. Então, olha para o seu irmão e dá uma boa mensagem ao espírito dele. Uma mensagem ruim para a carne. Olhe para ele e fala: morra. Morra, para que Cristo possa crescer. Morra, igreja, para que Cristo possa crescer. Você precisa morrer para que Cristo possa crescer. Você está ocupando o lugar da vida de Cristo em você. A sua própria vida está ocupando espaço demais para que ele possa crescer. Dois corpos não habitam o mesmo lugar no espaço. Você tem que morrer para que a vida dele cresça.
Essa é a nossa esperança de glória. Cristo em vós, esperança de glória. Então a sua esperança é que a vida de Cristo cresça em você. Porque tudo posso em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Em você, você não pode nada, mas em Cristo nós podemos tudo. Se nós estudarmos, como nós temos costume de estudar a vida de Paulo, Paulo era um homem instruído. Paulo era um homem instruído em todas as ciências. Paulo podia falar de agricultura, de astronomia, de economia, de política, anatomia, atletismo. Porque ele compara tudo a uma corrida, então ele conhecia de atletismo. Ele tinha um conhecimento de todas as ciências. Paulo era um gênio. Mas ele disse assim: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. De tudo que ele conheceu, de tudo que ele estudou, de tudo que ele sabia, de toda a sabedoria que ele tinha nessa terra, o que ele concluiu? Que para ele o viver era Cristo e morrer era lucro. O homem mais sábio não são aqueles que falam bem, são aqueles que descobriram que o morrer para si mesmo é lucro. Os homens mais sábios são aqueles que descobriram que é necessário morrer, que o lucro está em morrer para que Cristo possa se manifestar. Paulo vai dizer: tenho muitas coisas do que me gloriar na carne, tenho muitas coisas do que me gloriar, mas tudo aquilo que tinha na carne considerei como lixo. Está lá em Filipenses. Tinha muitas coisas a me gloriar. Muitas coisas ele tinha que se gloriar na carne, porque ele era muito inteligente. Ele era fariseu de fariseus. Era assim: eu sou o melhor dos melhores. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, a maior referência de mestre da lei que tinha. Mas Paulo vai chegar a uma conclusão que as coisas que para ele eram importantes não são mais. Aquilo que tinha valor para ele agora não tem mais. E ele vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, para avançar naquilo que está adiante, ao supremo chamamento, ao prêmio que é o maior conhecimento de Cristo Jesus. Há um conhecimento mais excelente de Cristo Jesus. Qual é o meu prêmio? Qual é o seu prêmio, igreja? Conhecê-lo mais. O nosso prêmio não são coisas. O nosso prêmio é conhecê-lo mais. Então corra para conhecê-lo mais. Se lance para conhecê-lo mais. Viva para conhecê-lo mais. O profeta Osés vai dizer: prossiga em conhecê-lo, esforça-te em conhecê-lo cada vez mais. Paulo vai dizer também que chegou um tempo que ele sobe a Jerusalém atrás dos apóstolos. Ele vai dizer: subi até os apóstolos em Jerusalém e nada novo me disseram. Paulo não estava em busca de uma novidade bíblica. Ele queria uma maior revelação de Cristo. Ele queria mais de Cristo. Ele queria conhecer mais de Cristo. Que ao terminar desse ano, a sua maior glória seja conhecer a Cristo. Que ao terminar desse ano, a sua maior riqueza seja ter conhecido mais a Ele. Que na sua próxima década, a sua maior glória continue sendo conhecer mais do Senhor. Que essa seja sempre a sua maior glória, a sua maior riqueza, conhecê-lo cada vez mais. Porque quanto mais o conhecemos, mais preparados estamos para fazer e cumprir a sua vontade. Há momentos que Deus fala conosco, que Deus fala conosco de um modo que a nossa mente precisa se calar. A nossa mente precisa se converter a Cristo e entender quando Deus fala, ela não tem que argumentar ou tentar interpretar aquilo que Deus está falando, ela tem que viver aquilo que Deus está falando. A nossa mente precisa se calar,
O evangelho de Cristo, o evangelho do reino, não é para aqueles que pensam em si mesmos. Não é para aqueles que se importam com a sua própria vida. É com aqueles que entenderam que não há nada mais precioso do que viver Cristo. Porque a palavra vai dizer para nós que aqueles que pensam em si mesmo, aqueles que vivem e se importam com a sua própria vida, são os ídios, que são os idiotas. Pastor Bruno já ministrou isso umas 2 vezes aqui. Eu não vou repetir, depois você procura lá no YouTube, vai no nosso canal, se inscreve no canal, acompanha as mensagens. A palavra vai dizer que só os idiotas se importam com a própria vida. Só os idiotas pensam em si mesmos. E o evangelho não foi feito para idiotas. Você acha que um pastor que pensa em si mesmo é um homem de Deus? Não, não é. Você pensa que alguém que canta pensando em si mesmo é um homem de Deus? Não, não é. Você pensa que alguém que dança, que toca e pensa em si mesmo quando faz é um homem de Deus? Não, não é. Você pensa que um líder que pensa em si mesmo e na sua própria vida é um homem de Deus? Não, não é. Porque Deus mudou a nossa vida do eu para nós. Deus mudou a nossa vida do eu para nós. A cruz despedaçou o individualismo. A cruz fez com que o eu, o velho homem, morresse naquele lugar. A cruz vem despedaçar todo o eu, todo o individualismo. Não é, o que a Bíblia diz para mim mesmo, o que a Bíblia tem para mim, não. O que Deus está falando para a igreja, para o corpo, é para o coletivo. A cruz despedaça o individualismo e nos coloca em uma posição corporativa. O que as 7 cartas do Apocalipse, as cartas às igrejas lá em Apocalipse fala? No final das cartas vai falar o quê? O que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando, e Ele está falando a mesma coisa para as igrejas. Então o que Deus fala conosco, também vai falar com o nosso irmão na Ásia, com o nosso irmão na África, com o nosso irmão na Coreia, porque a palavra de Deus é uma só. A vida de Deus é uma só, porque Deus tem um Espírito, um corpo. É um só Pai, um só Senhor, uma só doutrina, uma só fé, um só batismo. Então Deus está despedaçando o individualismo. Deus está despedaçando as pessoas que só pensam em si mesmo. Deus está nos removendo do eu e nos colocando no nós. E todo aquele que quer continuar vivendo no eu vai ser despedaçado, porque isso não é igreja. A igreja não é individualista, a igreja é corporativa. Antes da cruz, a palavra vai dizer que Jesus era o quê? Unigênito. Antes da cruz, as referências acerca de Jesus é que ele era unigênito do Pai. Mas depois da cruz, ele se torna o primogênito de muitos irmãos. Após a cruz, não há individualidade, não há eu. O próprio Cristo deixa de ser único, de ser unigênito, para ser o primeiro, o primogênito, porque há muitos irmãos. A cruz mudou tudo. É glorioso a gente entender como Deus fala à igreja, porque pode mudar algumas palavras, pode mudar a maneira de pregação, porque cada um tem a sua forma, mas a substância não muda. A natureza não muda, a substância não muda, a vida não muda. A vida é a mesma, Cristo, a substância é a mesma, Cristo, a natureza é a mesma, Cristo. A palavra é a mesma, a palavra da vida eterna. Não muda. A diferença está em que alguns são meninos e tomam leite.
Outros são maduros e comem comida sólida. Uns são meninos imaturos e bebem de um leite espiritual. Outros já são adultos, homens maduros, que se alimentam de um alimento sólido. Então eu entendo, o que muda é a forma da apresentação, mas não a substância. A substância não muda, a substância não se dilui. Pode ter forma de leite, pode ter forma de alimento sólido, mas sempre é Deus através da sua palavra. Sempre vai ser a vida de Deus em forma de leite, a vida de Deus em forma de comida sólida, porque a substância não muda. Então a igreja está cruzando das imaginações naturais para a realidade de Cristo. Ela está cruzando de uma realidade natural para uma realidade celestial, para uma realidade espiritual em Cristo. E esse cruzar tem um nome, pergunte para mim qual? Maturidade. A igreja está cruzando das imaginações naturais que os meninos têm para a realidade de Cristo que os maduros conseguem alcançar. Pastora, por que a necessidade de cruzar? Porque independente da substância ser a mesma, há um tempo para todas as coisas. Independente da substância ser a mesma, vida em forma de leite, vida em forma de alimento sólido, há um tempo para todas as coisas, e o tempo de ser menino acabou. Porque eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas agora que virei homem, deixei para trás as coisas de menino. É uma estação de amadurecimento, para que a igreja assuma o lugar que lhe foi dado. E além de estar preparada e apta, ela também esteja preparada para preparar o caminho para a volta de Cristo. A igreja, ela precisa assumir esse lugar que foi dado a ela de responsabilidade. Então, ela, além de estar preparada, ela tem que preparar esse caminho para a volta de Cristo. O reino de Deus precisa avançar. O evangelho do reino precisa chegar a todas as nações. E só uma igreja madura pode fazer isso. Só uma igreja que já cruzou da realidade das imaginações de menino para a realidade de Cristo, de homem maduro, pode fazer isso. Hebreus 5, versículo 12 vai dizer assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitam que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está preparado, experimentado na palavra da justiça, porque é menino, é imaturo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Não é mais tempo de ficar voltando atrás. A igreja tem que avançar. A igreja tem que sair do seu conforto, porque é igual um bebê. Ele demora a largar a sua mamadeira, a largar as coisinhas que para ele trazem um conforto. Então o bebê, ele muitas vezes se sente confortável, né? Mamando aquela mamadeira traz aquela paz, ou mamando no peito da mãe, ou ele tem aquela chuquinha que ele anda sempre grudadinho, um paninho, porque isso traz conforto. A igreja tem que largar os seus paninhos. E ela tem que crescer. Ela tem que amadurecer. A igreja está sendo levada a um nível de maturidade extraordinário, porque essa é a estação apostólica, a estação de maturidade. Ela vai fazer com que a gente cruze
essas realidades naturais, carnais, pessoais do nosso eu, para a realidade de Cristo. Porque a criação aguarda não somente a Cristo, a criação está aguardando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8:18 até o 21 vai dizer assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos é revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, o que a criação está aguardando? Ela está aguardando os filhos de Deus. Ele está aguardando a revelação dos filhos de Deus, pois ela, a criação, foi submetida à futilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, o que a criação aguarda? A gloriosa manifestação dos filhos de Deus. A criação não está aguardando por Cristo, ela está aguardando uma igreja madura se posicionar. Ela está aguardando a revelação gloriosa dos filhos de Deus, que é uma igreja madura. Uma igreja que hoje se perdeu em rostos humanos, mas deveria ter o rosto de Cristo. Porque quando a igreja amadurece, o que se vê nela é Cristo. Por isso que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus que são maduros, a igreja madura, não tem rosto de homens, tem o rosto de Cristo. Então, não é a Juliana, não é o Bruno, não é a Ashley, não é o Wallace, é Cristo. É ver a Cristo. Nós somente somos servos dele. Eu e você somos apenas servos dele. O que precisa ser visto é Cristo. O que a criação aguarda é que você amadureça para que Cristo seja visto em você. E quando Cristo for visto em você, haverá uma libertação gloriosa de toda a criação. As pessoas, a igreja, elas são tão imaturas que aí elas ainda nos perguntam assim: qual igreja você vai? É a casa de Deus. Tá, mas vocês são o quê? Aí você respira 10 vezes. Somos de Cristo. Que essa é a resposta, somos de Cristo. Não, mas vocês são batistas? Vocês são assembleianos? São pentecostais? São, adventistas? Por quê? Porque acostumaram a igreja com divisões, mas esse tempo está acabando. Porque o que tem que ser visto é a igreja de Cristo. Vocês são o quê? A igreja de Cristo. Vocês são o quê? A igreja de Cristo. Vocês são o quê? A igreja de Cristo. Não é mais tempo de ser batista, assembleiano, pentecostal. Esse tempo acabou. A estação é de maturidade. Você é o quê? A igreja de Cristo. Quando a igreja amadurece, o que é visto é a glória de Deus. Quando a igreja amadurece, o que é visto é Cristo. Por isso que lá em Atos, os primeiros cristãos, eles se chamavam assim, por quê? Porque quando olhavam para eles, viam Cristo. Por isso que foram chamados de cristão, por isso o cristianismo. Eles eram chamados de pequenos cristos. Por quê? Porque viam neles a Cristo. Então não era Marta, não era Maria, não era João, não era Pedro. Era Cristo. Os chamavam de cristão porque eles refletiam a Cristo. Mas hoje você vê ministério da Maria, ministério do João, ministério do Beltrame. Não, é Cristo. Quando a igreja amadurece, não tem imagem de homens. Quando a igreja amadurece, não tem imagem de um pastor, e sim a imagem de Cristo. Mas para isso nós temos que morrer.
Para isso nós temos que morrer. E a criação está esperando a gloriosa manifestação dos filhos de Deus, dos filhos maduros. Por quê? Porque Deus sujeitou a criação a essa esperança. Então a palavra vai dizer, como nós lemos, a expectativa ardente no coração deles é a revelação dos filhos de Deus. Deus sujeitou eles a essa expectativa, a essa esperança, deles serem verdadeiramente livres quando a igreja do Senhor madura se posicionar. Deus disse à criação, um dia vai se levantar uma geração que é verdadeiramente livre, verdadeiramente madura, e você então será resgatada. Então haverá o resgate de toda a criação. Essa geração verdadeiramente livre é uma igreja madura, porque enquanto você é menino, você é escravo de si mesmo. Não há liberdade na imaturidade. Não há liberdade enquanto você é criança. Enquanto você é criança, você é totalmente dependente e facilmente enganado. Mas a palavra vai dizer: e conhecereis a verdade vos... Então, como nós falamos quarta-feira, uma igreja de discípulos, porque Deus está edificando uma igreja de discípulos, amém? Não uma igreja de membros. Igreja de discípulos maduros, que conhecem a verdade. Essa verdade os liberta. Uma igreja de discípulos maduros que conhecem a verdade, e essa verdade os liberta, também serão agentes de libertação para toda a criação. Então, escute, um pastor, um líder, um evangelista, um servo de Cristo, seja lá o que você for, ou o que você vai se tornar, as pessoas não precisam saber do seu passado. Fale da verdade do evangelho. O seu passado não liberta ninguém, o que liberta é a verdade de Cristo. A palavra é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que vai libertar as pessoas não é o seu passado, não é o seu testemunho. O que vai libertar as pessoas é a verdade. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa verdade, a verdade Cristo, que nos liberta. Hoje nós somos uma geração que acha que sabe tudo e sabe a verdade de tudo. E essa geração se constituiu numa geração pós-verdade, porque ela acha que sabe mais do que a própria verdade. E a verdade não tem a ver com conceitos. A verdade é Cristo. A verdade é a pessoa do Filho de Deus. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a igreja, as coisas, a criação serão verdadeiramente livres. Não se ela aprende muita coisa, mas se ela aprende e conhece a respeito de Cristo. Ela não é verdadeiramente livre porque ela vai, conhece o mundo, viaja, conhece culturas diferentes. Não, isso não é liberdade. Liberdade é conhecer a Cristo. A igreja não é liberta em versículos bíblicos. A igreja não é liberta, nas suas vontades. A igreja é liberta pelo conhecimento do Filho de Deus, através da palavra, pela palavra da vida. Como nós já falamos, e eu vou repetir, a palavra de Deus não é um cardápio que você abre e escolhe o que você gosta de comer. A palavra de Deus é o alimento da vida, e quem serve essa mesa é Cristo. Quem serve esse banquete é o próprio Cristo. Então a Bíblia não é um cardápio que você abre, escolhe o que você gosta de comer e fecha e acha que está bem alimentado. Não, você não pode escolher o que você gosta de comer. A palavra de Deus é o alimento, e a palavra nos diz que quem vai servir essa mesa é o próprio Cristo. Quem serve esse banquete é o próprio Cristo. Então senta e come. A palavra vai dizer que Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá.
Então a igreja, ela está sendo liberta em muitos aspectos, mas principalmente porque tem se levantado homens e mulheres que decidiram rasgar o cardápio e se tornarem distribuidores do pão da vida. Está se levantando uma igreja que decidiu rasgar o cardápio, que significa parar de querer agradar a homens e somente agradar ao Senhor, e passaram a ser distribuidores do pão da vida, porque esse é o verdadeiro alimento. Um povo alimentado de Cristo não depende dos seus líderes. Um povo alimentado de Cristo não depende dos seus pastores. Um povo alimentado de Cristo colabora com os seus pastores, colabora com os seus líderes, mas não se torna dependente deles. Se torna um colaborador, porque amadurece. Quanto mais eu como de Cristo, mais eu cresço, mais eu amadureço. E quando eu amadureço, eu entendo que eu estou aqui para colaborar. Somos colaboradores dessa edificação. Um colaborando com o outro. Cada um tem a sua função e cada um colabora com o outro. Para quê? Para o crescimento, para a edificação da casa eterna de Deus. Um povo que come de Cristo jamais vai ser manipulado. Porque aquele que come bem sabe o que não é Cristo. Aquele que é bem alimentado sabe o que é e o que não é Cristo. Ai, mas isso aqui tá gostoso, mas não é Cristo. Olha que lindo que fulano disse. Os gregos também falavam com muita sabedoria, mas não é Cristo. Então Deus está libertando a sua igreja. Como, pastora? Pelo conhecimento da verdade. Através do conhecimento da verdade. Uma igreja que amadurece, uma igreja que se torna discípulo, uma igreja que conhece a verdade, e essa verdade está libertando a sua igreja. Nós estamos crescendo em maturidade. E quando a gente cresce em maturidade, Deus vai nos provando, amém? Deus vai provando a nossa vida. Porque para ser aprovado, você precisa passar por provas. Então Deus quer te aprovar. A intenção de Deus é que todos nós sejamos aprovados. Então as provas vêm não para te reprovar, mas para te aprovar. Pastora, mas se eu for reprovado, é porque você não foi um bom aluno. Mas não quer dizer que você não foi ensinado. Então a igreja, ela está crescendo em maturidade. E eu tenho plena certeza que nos próximos anos a igreja não vai querer outra coisa que não seja Cristo. Não vai ser mais uma estranheza. Nossa, mas vocês só falam de Cristo. Porque eles vão sentir a necessidade de ouvir de Cristo. As coisas vão acontecer, o mundo vai entrar num turbilhão de coisas e as pessoas vão falar: eu preciso da palavra, eu preciso desse evangelho, eu preciso da verdade, eu preciso de Cristo, e não vão querer outra coisa dentro das igrejas que não seja Cristo. Eu não quero que você me fale da vida dos apóstolos, da vida dos homens da fé. Eu quero que você fale de Cristo. Eu não quero que você me conte a história dos profetas. Eu quero que fale de Cristo. Por quê? Porque em Cristo está reunido todas as coisas. E isso vai começar a fluir naturalmente. Não vai ser mais uma estranheza. Para nós não é uma estranheza, mas para os que chegam novos acaba sendo. Para as outras igrejas, eu não sei se vocês têm costume, de olhar e ver, de conhecer pessoas que vêm de outras igrejas, e vocês veem, fica assim: você não acredita quão raso é o evangelho, quão menino eles são, porque não é maldade, é imaturidade, é falta do conhecimento da verdade. Mas vai chegar um tempo que Cristo vai fluir naturalmente em nosso meio. Que Cristo vai ser o nosso único desejo. A gente não vai querer ouvir outra coisa, não vai querer comer outra coisa que não seja Cristo. Hoje nós temos uma cabeça muito inchada e um corpo muito raquítico.
Mas isso vai mudar, porque o corpo está crescendo, a igreja está amadurecendo, e logo, logo, o corpo vai estar à estatura do cabeça. Nós temos muito conhecimento. Nenhuma igreja na história do tempo tem acesso a tantos livros e a Bíblia como nós. Essa geração tem acesso a muitos livros, a vários tipos de Bíblia, e traduções, e línguas, e formas. E as pessoas têm acesso a um monte de livro, mas 70% desses livros você compra e não lê. Por quê? Porque o consumo tranquiliza a sua consciência natural. Você compra e guarda lá. Eu tenho esse livro. Olha como eu sou intelectual, eu tenho esse livro. Mas não lê porque a sua consciência natural está satisfeita em ter aquele livro, mas não adianta de nada. Mas há uma demanda no Espírito. E qual é a demanda do Espírito? Mais de Cristo, mais da sua palavra, mais do pão da vida, mais do pão vivo que desce do céu. Essa é a demanda do Espírito. O Espírito demanda mais de Cristo todos os dias. É mais de Cristo, mais da palavra, mais da revelação do céu, mais da realidade de Cristo. Há uma demanda sobre nós. Por quê? Porque acabou o tempo de ser menino. Quando eu era menino, falava como menino, me portava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixa eu te falar uma coisa: ser menino ou ser maduro não vai mudar o amor do Pai por você. O amor do Pai não muda conosco, seja você menino ou seja você maduro. Seja você maduro ou imaturo, Ele não nos amou porque nós fizemos algo. Ele nos amou porque Ele decidiu nos amar. E quando Ele decidiu nos amar, nós éramos todos pecadores, todos imundos. Nós estávamos afundados em delitos, em ofensas, nas nossas imundícias. E Ele mesmo assim nos amou. Então você ser imaturo ou ser maduro não muda o amor de Deus para conosco. Porque por puro amor, misericórdia e bondade, Ele decidiu nos amar. Mas o que vai marcar a diferença entre um menino e um homem maduro é a colaboração. Porque os meninos espirituais são amados por Deus, mas não colaboram com Deus. Os meninos espirituais são amados por Deus, mas não ajudam Deus em nada, só fazem bagunça. Só bagunçam tudo, só bagunçaram tudo até agora. Não se tornaram resposta de nada à criação. Se hoje, nas nações, a igreja é parte da desordem, é porque a igreja ainda é menina. Se os problemas do mundo também ainda são os problemas da igreja, é porque a igreja ainda é menina. Se as fornicações da igreja, a sua avareza, o seu ciúme, as raivas, as iras, as lutas, as brigas por poder ainda acontecem dentro da igreja, é porque a igreja ainda é menina. Se ainda há disputa por lugares, por posições, para você tirar foto com o seu pregador famoso, é porque a igreja ainda é menina. A igreja ainda está alimentando uma desordem global. Porque ela não assumiu o seu papel. Porque a igreja menina não colabora com nada em Deus. Não colabora com nada que Deus quer fazer, não colabora nada com o propósito, só faz bagunça. Então a igreja imatura nunca vai ser uma resposta à criação. E hoje nós precisamos nos livrar de algo. E eu quero me unir a vocês a essa declaração, amém? A igreja, nós precisamos ser livres da imaturidade. Nós precisamos ser livres da escravidão, da imaturidade. Por que escravidão? Porque a palavra vai dizer que o filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, enquanto menino, nada se difere do escravo. Gálatas 4, versículo 1. Mesmo você sendo herdeiro de tudo, se você ainda é menino, não se difere do escravo. Então, enquanto há imaturidade, há escravidão.
Não há verdadeira liberdade nos imaturos, como eu falei. Para você ser verdadeiramente livre, você tem que conhecer a verdade, tem que crescer nessa verdade, tem que amadurecer. Porque enquanto é menino, mesmo sendo dono de tudo, você nada se difere de um escravo. Talvez você não seja escravo da fornicação, mas se você segue sendo um menino espiritual, você segue se comportando como escravo. Você segue se comportando como escravo e não é um colaborador da obra, não é um colaborador do propósito, não é um colaborador de Deus. Deus te ama, mas você não é um colaborador. A única coisa que a igreja imatura tem colaborado é com a desordem. Então nós precisamos renunciar toda a imaturidade espiritual. Porque não é o poder das trevas que está detendo o avanço da igreja, é a imaturidade da igreja. O que detém o avanço do reino, o que detém o avanço do reino de Deus, não é as trevas, porque a palavra vai dizer que as trevas não podem resistir à igreja, não prevalecem contra a igreja do Senhor, mas não a igreja menina, a igreja madura. A única coisa que pode nos deter é a nossa imaturidade. Então nós temos que renunciar a toda imaturidade espiritual. Nós temos que crescer. Independente da idade, nós temos que amadurecer em Cristo. Não são os bruxos, não são os feiticeiros, não são os políticos, não são as economias, são os interesses pessoais que estão detendo o avanço da igreja. São os nossos interesses pessoais, é a nossa carne, é o nosso orgulho, isso que detém o avanço da igreja. Os nossos primeiros irmãos lá em Atos não tinham tanto dinheiro, não tinha internet, não tinha um meio de comunicação avançado, não tinha transporte, e mesmo assim transformaram cidades inteiras. Mesmo assim, em uma pregação se convertia 3.000, 5.000, multidão de homens e mulheres. E hoje nós estamos cheios de igrejas na cidade e nada muda. Hoje, em cada canto você encontra uma igreja e nada muda. E não é maldade, é imaturidade. Hoje temos a internet, temos o avanço tecnológico e nada muda. Por causa da imaturidade, por conta dos interesses pessoais. Mas Deus está levantando instrumentos de reconciliação. Deus está levantando uma igreja madura que vai se reunir, porque vão descobrir que não se trata de um êxito pessoal, porque só um idiota pensa em êxitos pessoais. Mas os maduros pensam no êxito do corpo de Cristo. E está se levantando igrejas que vão abrir mão das suas nominações e vão entender que a igreja é uma só. A igreja é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Independente da placa, do nome, entendemos que somos a igreja de Cristo. Eu não sou pentecostal, eu não sou tradicional, eu não sou assembleiano, eu sou a igreja de Cristo. E o nosso êxito é o êxito do corpo. O nosso êxito é o êxito da igreja. Se Cristo ganha, todos nós ganhamos. Então você pode pegar o texto e falar: quando eu era menino, e você tem que se perguntar: será que eu ainda sou menino? Porque às vezes o texto, quando era menino, não está se aplicando. Você precisa se examinar. Examine o homem a si mesmo. Será que você ainda é menino? Será que todavia você ainda é menino? Será que você ainda fala como menino? Será que você ainda pensa como menino? Porque o texto vai dizer que a primeira evidência é o falar. Será que você ainda fala como uma criança na fé? Será que você ainda fala como um menino, como um homem imaturo? Será que você ainda pensa como um menino?
Será que você, como menino, ainda é governado pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio querer, pelo seu próprio achismo? Será que você ainda é aquele menino imaturo, né? Que ainda é mimado, que fica, ai, ninguém me ouve, ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém me compreende. Ai, eu vou na igreja, ninguém fala comigo, ninguém pensa em mim. Ai, eu vou sair dessa igreja porque ninguém me dá voz. A sua voz nunca vai ser ouvida, que a única voz que tem que ser ouvida é a de Cristo. Amadureça. Deixa de ser infantil, está na hora de tirar as fraldas. Está na hora de crescer. Ah, pastora, mas ninguém o quê? Deus pensou em você antes da formação do mundo. A palavra vai dizer que Deus, antes de criar os céus e a terra, tinha te gerado. Ele nos elegeu, a palavra vai dizer, antes da fundação do mundo. Se isso não for suficiente para você, nada mais vai ser. O próprio Deus pensou em você, te escolheu, te elegeu nele, antes da criação do mundo, antes dos céus e da terra. Ele te escolheu, ele te elegeu, te formou nele. Deus conhece você de tal maneira que ele conhece até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E se você é careca, não tem problema, ele continua te conhecendo. Ele continua te conhecendo porque Ele te gerou, Ele te fez. Você antes de nascer no ventre da sua mãe, você foi gerado nele. Então deixa de ser infantil. Efésios 4, eu acho que esse é o nosso último texto. Até que todos cheguemos, Efésios 4, 13 ao 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a estatura do homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que o propósito para que não sejamos mais, quer dizer, o propósito é que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Seguimos a verdade. Para crescer em tudo aquele que é o cabeça, que é Cristo. Então entenda, o menino pode ser enganado, e pode não, o menino é enganado. Por isso que a palavra vai dizer que é necessário amadurecer. O propósito é que você deixe de ser um menino inconstante, que você deixe de ser imaturo, porque o menino inconstante, ele é levado em toda roda, em todo vento, em toda doutrina, ele é enganado por homens astutos, fraudulentos. Então é necessário sair dessa zona de imaturidade, porque os imaturos são enganados por homens fraudulentos, por obreiros fraudulentos, que estimulam o seu próprio orgulho, que vão falar assim para você: ah, ali ninguém te trata bem não, ah, ninguém te quer não, vem aqui que eu te quero. Aí você fica, ai, quanto amor, aquela igreja, ai, aquela igreja tem amor. Ai, ninguém pensa em você, vem aqui que eu vou pensar em você. Mentiroso, fraudulento, astuto igual a serpente. Porque quando Deus fala da serpente, ela era a mais astuta de todos os animais. Ele fala, não seja levado por homens com astúcia. Homens que não têm Cristo, homens que não têm a natureza de Cristo, mas a natureza da serpente. Eles são astutos, eles são fraudulentos, e eles estão infiltrados em todos os lugares, em todas as igrejas, estão debaixo do púlpito, em cima do púlpito, para enganar os imaturos. Então a gente tem que sair dessa zona de imaturidade, desse ambiente de imaturidade, desse conforto que é viver como menino, sendo irresponsável, desordenado. Porque você pode achar que está vivendo o seu querer e a sua vontade, mas na verdade está sendo levado a toda sorte de vento e doutrina por homens e doutrinas astutas como a serpente e fraudulentos. Porque não está dizendo que você pode ser, está dizendo que você é enganado. O imaturo é enganado. Então, a nossa função aqui não é te trazer para mim. Eu não quero que você conheça da minha vida, eu quero que você conheça de Cristo. A minha função não é te trazer para mim, é te ensinar, é te levar a pensar no que Cristo tem para você, qual é o propósito de Deus, quais são os planos de Deus. Mas os obreiros fraudulentos vão massagear o seu ego.
Muito cuidado com as pregações que massageiam o seu ego, com os mestres que falam aquilo que você deseja ouvir, que é confortável ao seu coração, fraudulentos, astutos como a serpente. Porque esse não é o evangelho. Então, preste atenção. Os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, os pais na fé, te ajudam a descobrir que há uma sabedoria eterna disponível para você. Que há uma inteligência espiritual eterna, há uma realidade eterna, há uma realidade que nós chamamos de espiritual, a realidade de Cristo, para você. Os verdadeiros pais espirituais não te levam a depender deles, mas a depender de Cristo. A depender da palavra, a depender da vida que está dentro de você. Eu não quero que você dependa de mim, eu quero que você dependa de Cristo, porque eu não posso fazer nada por você, mas Cristo já fez tudo. Então, quando você decide ouvir esse evangelho da verdade, o que você não vai ter mais é massagem no seu ego. Isso você não vai ter. Massagear o seu ego é algo que você não vai encontrar por aqui. Porque não há maturidade com ego grande. Não há maturidade com aqueles que estão com seus egos inflados. Porque nesse reino há somente um rei, há somente um Senhor, há somente um grande eu sou, Cristo. Não há lugar para vaidade, não há lugar para orgulho, não há lugar para homens de egos inflamados. Aqui o único que é soberano, o único que é altíssimo, o único que é o grande eu sou é Cristo. Vocês entenderam? Diga amém. Nós vamos continuar domingo que vem, amém? Domingo que vem é dia das mães. Ah, que lindo. Não deixa de vir para o culto não, tá, crente? Porque antes da sua mãe vem Cristo, tá? Mas nós vamos ter um café da manhã especial para as mães, então venha, né? Já está sendo especial, porque olha só, chega aqui, nem eu tô tomando mais café da manhã. Eu tomo meu Nescau e venho para cá, vou comer aqui, né? Comi já uns pãozinhos de manhã. Glória a Deus, aleluia. Vai ter um café da manhã especial para as mamães. Na parte da manhã vai ter a palavra. E à noite você vem de novo, porque à noite tem a apresentação das crianças, amém? As crianças vão se apresentar para sua família, para suas mamães, né, para as vovós. Então chama todo mundo, vai ser lindo, né? Porque a vovó é mãe 2 vezes, então ela tem que vir também. Então venha todo mundo. Então nós vamos continuar semana que vem essa palavra, amém? Então fique de pé. Quem vai distribuir a ceia já pode se posicionar. O que eu quero que você entenda é que nessa estação de maturidade, e eu quero não só te informar, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, amém? Que nessa estação de maturidade, Cristo será visto em você. Cristo vai ser visto na sua casa, Cristo vai ser visto na sua família, Cristo será visto nas suas decisões, Cristo vai ser visto na sua escola, nos seus estudos, Cristo será visto nos seus posicionamentos, Cristo vai ser visto nos seus negócios, no seu trabalho. Ele será visto em tudo, em todas as coisas. Eu declaro que Cristo vai ser visto não só no dia bom, mas também no dia mau. Ele vai ser visto na sua tribulação, na sua dor. Cristo vai ser visto no dia mau. Ele vai ser visto como o sol da justiça sobre a sua vida. Mas Cristo será visto em tudo e em todas as coisas. Porque nós estamos cruzando da imaturidade para a maturidade. Estamos cruzando de uma voz externa para uma voz interna de Deus, que nos guia, que nos alimenta, que nos direciona, que cresce, que nos amadurece. Nós estamos cruzando de uma imaginação de meninos para a realidade de Deus em Cristo. Estamos cruzando da escassez para a abundância, da miséria para as riquezas em Cristo Jesus. Nós estamos saindo da ignorância, da idiotez para a sabedoria de Deus em Cristo. Estamos largando o individualismo para viver o corporativo de Deus. Estamos crescendo da fraqueza para o poder da sua glória em Cristo Jesus. Eu declaro que esse tempo e essa estação de maturidade vai te posicionar em lugares que você nunca imaginou.
que você vai passar a ser resposta a essa criação. Você vai passar a ser resposta de Deus para as vidas que estão chegando, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão perecendo. Você vai ser a resposta de vida. Você vai ser a resposta de Cristo para elas. Porque chegou o tempo de deixar as coisas de menino. Chegou o tempo de largarmos toda a nossa imaturidade espiritual, toda a nossa imaturidade pessoal. Chegou a hora de sermos homens e mulheres de Deus. Deixar as coisas de menino, homens e mulheres maduros, que não vivem para si, que não vivem para os seus próprios interesses, mas vivem obedientes à vontade de Deus. Porque sabemos que Cristo nos governa, que Cristo é tudo em nós, que Cristo é tudo para nós e tudo o que fazemos é para Ele. Vamos louvar.